Bom, acabamos de abrir agora a segunda sessão de palestra do nosso primeiro dia do 4º Fórum Mackenzie de Liberdade Econômica. Nosso evento começou hoje às 1h30 da tarde, da 1h30 até as 4h30, com as sessões paralelas, a sessão acadêmica do nosso fórum. Tivemos o lançamento do livro do padre Robert Sirico, Em Defesa do Livre Mercado, e agora estamos aqui no painel a retomada da economia e o papel do legislativo. Eu convido para moderar esse evento o professor Maurício Fronzali e apresento os dois palestrantes, o deputado Jerônimo Goergen, o deputado federal pelo Rio Grande do Sul, relator da Declaração da Liberdade Econômica, um parceiro importante do nosso Centro Mackenzie de Liberdade Econômica, e deputado Ricardo Melão, parceiro na esfera estadual aqui do nosso Centro Mackenzie de Liberdade Econômica, que tem um papel atuante, né, numa frente em defesa do livre mercado. Então, são os nossos dois representantes. Haveria um terceiro palestrante, que é a Luciana Braga, que era assessora do Legislativo de Minas Gerais. Porém, ela foi convocada para uma reunião, uma assessora na área de orçamento, e não pôde comparecer. Então, ela pede desculpas e a gente segue o evento. Professor Maurício, passo a palavra para você dar condução aos trabalhos. Muito obrigado. Boa noite a todos, boa noite, Vladimir, boa noite aos nossos convidados, boa noite ao deputado Ricardo, ao deputado Jerônimo. Nós temos aqui um tema dos mais importantes para ser tratado, né? De como o nosso legislativo, seja em âmbito federal, seja em âmbito estadual, pode ajudar na retomada econômica, né? Até por ser um ano de eleições municipais, talvez até tenha faltado alguém do legislativo municipal para poder dizer isso também, né? Porque nós temos entraves à livre iniciativa que vão também no nível municipal, muitas vezes no nível municipal, outras tantas no nível estadual e outras tantas e tantas, né, em nível federal. Então, com esse tema, né, a nossa conversa gira em torno desse tema. Vamos começar por uma hierarquia federativa. A gente começa, então, com o deputado Jerônimo, que foi o relator da Lei da Liberdade Econômica. Então, nós queremos ouvi-lo, né? Qual que é o papel que o Legislativo pode fazer para ajudar nessa retomada? Primeiro, eu quero agradecer o convite de fazer parte desse fórum, né, desse debate tão importante, especialmente com a Mackenzie, que tem toda a autoridade para falar desse assunto, né? E saudá-lo aqui, professor Maurício, o Alain, o professor Vladimir e o meu querido amigo e colega, o deputado Ricardo Melão, que, aliás, foi, preciso reconhecer, muito rápido no sentido de cumprir o papel como legislador. Assim que nós relatávamos a lei federal, São Paulo liderou, né, através do deputado Melão, essa condição de termos a melhoria do ambiente de negócio com a Lei de Liberdade Econômica. Depois ele vai poder falar onde é que encontrou as dificuldades, né, justamente que teve pelo caminho. Você falava, professor Maurício, das dificuldades da questão municipal. Eu não tenho dúvida que boa parte da burocracia, que é enfrentada pela liberdade econômica, ela se mantém pelas leis municipais desatualizadas. Inclusive, nós estamos, graças à Mackenzie, com um documento circulando aqui no Rio Grande do Sul, Melão, e você, obviamente, pode fazer isso aí em São Paulo, onde nós estamos buscando, junto aos candidatos, que assinem um documento de compromisso com a liberdade econômica, um documento técnico feito pela Mackenzie, né, porque depois que eu terminei o trabalho de relator, que a lei foi sancionada, eu me dediquei muito a andar por aí, estimulando a criação, Melão, das leis estaduais e municipais. Só que entrou a pandemia. E quem diria que nós hoje temos um cenário onde a lei que foi criada num processo de vida normal, ela vem num pós-normal, onde eu penso sim, foi dito pelo professor Vladimir aqui, que nós teremos ainda mais necessidade de tirarmos o Estado de cima do empreendedor, porque agora é muita gente desempregada, é muito negócio que fechou e que para as pessoas tentarem reabrir precisam ter alguma facilidade, né? E o Estado cresceu. Eu não tenho dúvida nenhuma que tudo agora virou Estado, né? E esse Estado, se nós deixarmos, ele toma conta. E nós precisamos avançar
nesse sentido. Também é verdade que o foco do governo federal era um foco muito mais comprometido com esta causa. Ele fez a lei, né? O presidente Bolsonaro fez a lei, mas a gente está vendo aí que os debates já entram em outras áreas. Às vezes parece que não é liberal o governo, às vezes parece que nem direita é. Quer dizer, eu tenho essa minha dúvida também do foco que nós teremos. E nós precisamos, para avançar, seguir na reforma administrativa, né? Que é a liberdade econômica e a reforma administrativa é o que vão criar o ambiente para que uma reforma tributária possa ter como resultado a redução de carga tributária. Só que esse já foi um ano que se perdeu, já é o segundo, no caso, né? A gente precisa encontrar o ano que vem um ambiente político que dê condições para votarmos. Mas eu estou muito feliz, professor Maurício e Melão, Vladimir, Alain, enfim, a todos que nos seguem. Aqui em Flores da Cunha, que é a Serra Gaúcha, né? Eu estava reunido agora com os candidatos e eles justamente me falando que é compromisso deles ter uma questão de liberdade econômica. Hoje andei em Farroupilha, Carlos Barbosa, Montenegro, todos esses municípios onde não tem a lei, os candidatos estão se comprometendo, e eu acho que é isso que vai cercar a questão da burocracia, porque se nós mexermos nas leis municipais, o efeito da lei federal é muito maior. E os nossos números aqui no Rio Grande do Sul estão muito interessantes. Pegando Esteio, que foi a cidade que tem a primeira lei do Brasil, comparado ao ano anterior à lei, e olha que este é um ano de pandemia, nós temos, Melão, 62% a mais de empresas de baixo risco abertas neste período da lei. Porto Alegre, nós tivemos entre março e agosto, no forte da pandemia, 54.400 novas empresas de baixo risco abertas na capital. Isso que ali está um debate muito forte, né? Como foi uma iniciativa dos vereadores, o prefeito vetou, aí depois derrubaram o veto, agora o prefeito não quer dizer que está regulamentando, quer criar de uma outra forma decretos para não dar o mérito ao vereador. Enfim, é um confronto meio besta aqui, mas existe, infelizmente, isso. Mas nós temos um ambiente melhor em razão da lei. E esses números são factíveis, são concretos, né? E a gente fica muito feliz, por óbvio, de ver esse comprometimento. Agora, sinto sim, São Paulo, num primeiro momento Santa Catarina, mas não são todos os estados, Melão, que têm essa bandeira como uma prioridade. E nem todos dentro do estado, né? Isso é uma situação que nós precisamos fazer um movimento nacional, doutor Maurício, professor Maurício, para que a bandeira da liberdade econômica retome, né? E não fique naquela coisa lá do centrão, do não sei o quê, né? Porque aí o debate é outro, não é o mesmo debate que nós deveríamos ter. E assim que tudo passar, eu vou pedir para conversar com o ministro Paulo Guedes, com o próprio presidente Bolsonaro. Eu penso que não pode o governo ter conseguido fazer a medida provisória, nós aprovarmos a lei e essa bandeira se sumir. Ela precisa voltar para o núcleo do governo, né? Porque, afinal de contas, nasceu lá. A gente teve todo um esforço suprapartidário para poder aprovar. E agora, na campanha, tem encontrado, Melão, aqueles episódios que precisam avançar. Não tem lógica o trabalho aos domingos não avançar no Brasil. Palmeira das Missões, a minha cidade natal, teve um grande investimento de um cidadão que fez quase um mini shopping lá. Mas chega no domingo, o sindicato não deixa abrir. O que eu encontro de supermercados em cidades grandes proibidos de abrir, deixando de gerar emprego, fazendo com que o cidadão não tenha disponível aquele trabalho. O tema dos trabalhos aos domingos é um tema relevante. E uma coisa que eu preciso aqui dividir com vocês, que eu enfrentei muito lá na época da relatoria, deputado Melão, foi o tema justamente de tentar fazer com que os bancos pudessem não ter mais horário para abrir. Quiser abrir de madrugada, feriado, sábado. Eu tive o Sindicato dos Bancários do Rio Grande do Sul, de São Paulo também, né, muito preocupado que eu ia tirar o emprego dos bancários. Eles pagaram comerciais, professor Maurício, nas rádios em Porto Alegre, contra mim. E eu dizia, olha, pessoal, eu não estou querendo tirar emprego de ninguém. Quem vai tirar o emprego do bancário é o sindicato, porque está enchendo de regra, não deixa o serviço ser oferecido para o cidadão na hora que ele precisa consumi-lo. Já tem o problema da insegurança, dos assaltos, quer dizer, vão migrar tudo para a internet. O que aconteceu? Na pandemia, a Alemanha deu um sinal de que já tem bancos que não terão mais agências físicas. Aliás, aqui nós já temos vários bancos, Nubank, Banco Inter, enfim, tudo isso que você já não tem agência física. E agora ainda vem o Pix, né? O emprego do bancário, quem vai tirar
E é o seu sindicato e a esquerda que tem a tese contra essa questão, porque o cidadão não consumindo o produto na hora que ele está ofertado, ele vira um custo, e esse custo as empresas vão tirar da sua vida, porque se não dá lucro, para que vai dar prejuízo? E vai custar empregos, quer dizer, então eu acho que liberdade econômica, professor Maurício, é justamente isso, é criarmos a modernidade para que o produto seja ofertado na hora que o consumidor precisa e quer consumi-lo, e com o preço que ele define no mercado para pagar. Esse é o resumo, Melão, do que a gente tem procurado fazer. A pergunta, objetivamente, do professor Maurício é como faremos no pós-pandemia. Eu não parei, eu estou usando a eleição com o apoio da Mackenzie para fazer com que os candidatos assinem o documento, firmem esse compromisso e a gente forme uma bancada da liberdade econômica aqui no Rio Grande do Sul. Eu posso fazer só mais uma intervençãozinha? Claro, rapidinho? Pela situação da pandemia, antes da pandemia, a gente viu que o presidente tinha índices de popularidade que constantemente estavam baixando, não era nenhuma queda enorme, mas eles estavam baixando de uma forma constante. E ele teve uma retomada na popularidade, e muitos dos meus colegas colocam como sendo como consequência, né, efeito do auxílio emergencial. O quanto é perigoso que o governo caia nessa tentação populista, digamos assim. Porque a gente vê, e não sejamos ingênuos, né? Quem está na presidência da República pretende continuar na presidência da República. Né? Você disputa o poder, disputa uma eleição, né? E você tem sempre esse dilema entre a responsabilidade pública, né, e a sua popularidade. Como que está sendo lá em Brasília? Como que você está vendo esse risco? Lá em Brasília tem vou só dividir aqui, Melão, com vocês essa outra angústia. A qualidade legislativa nossa perdeu muito em qualidade. Eu não vou a Brasília desde 18 de março. Né? Então, você tem nos líderes uma super força e no presidente da Câmara e do Congresso uma mega força. Né? Esses dias nós votamos um destaque que era para ser algo simples e sem que nós soubéssemos, seguimos a orientação dos líderes, tínhamos lá uma medida para anistiar as igrejas. Eu não queria anistiar ninguém, eu quero fazer... Né? Então, aí foi vetado, enfim. A popularidade, ela é boa, né? Mas ela é perigosa, porque se você vai achar que ela vem e vai ficar para sempre, quando vê, está aí o Lula fazendo o que fez, hoje um condenado por achar que o Estado era dele, meteu a mão no bolso do que era público, né? E eu vejo, sim, apoiadores do Bolsonaro, eu sou apoiador dele, mas eu sou independente, eu digo que está errado e digo que está certo, né? Eu vejo eles querendo mais, porque vão ficando embevecidos com o poder e com a popularidade. E nós já estamos tendo riscos, a própria estabilidade do juro, ela já tá mesmo não furando o teto, já tem sinais de que o mercado vai elevar a taxa de juros. Porque você tem uma insegurança política permanente, e essa insegurança ela faz com que todo mundo comece a enxergar ali na frente que é uma barreira que vai ser rompida daqui a pouco. Né? Então, eu vejo muito perigoso. Não pode ser enxergada essas medidas como algo permanente, elas têm que ser como uma transição da pandemia. O ano que vem, especialmente depois que voltar a vacina, nós temos que procurar voltar ao normal, e eu espero que o governo volte ao formato original, porque o formato atual é bem diferente do que estava acontecendo no ano passado e na própria eleição. Vamos lá, deputado Ricardo. Olha, toda vez que eu vou chamar seu nome, eu preciso me vigiar para não chamá-lo de João, porque eu acho que isso já aconteceu com bastante gente, né? Já atendo pelo nome de João, já praticamente. Já atendo pelo nome de João. Então. Meu irmão ficou um pouco ciumado, meu irmão ficou com o nome, meu pai brincou, né? Que meu irmão ficou com o nome e eu fiquei com a função e com o rosto. Você ficou com a função. Então, deputado Ricardo, como são os nossos desafios aqui no estado de São Paulo? Olha, primeiro agradecer muito o convite, para mim é uma honra enorme participar desse 4º Fórum de Liberdade Econômica do Mackenzie. Eu sou ex-mackenzista, eu cursei Direito aí, me formei em 2009
E para mim, uma honra imensa a minha faculdade, a minha universidade ter tido a iniciativa de ter um centro de estudos em liberdade econômica. É um motivo de orgulho para mim, e mais ainda de ser um mackenzista nesse sentido. Jerônimo, grande prazer estar com você de novo. Nós estivemos juntos no evento, na Assembleia, que o Jerônimo veio para explicar sobre a Lei de Liberdade Econômica. Ele estava relatando naquele momento, e a partir dali nós tivemos a iniciativa de apresentar um projeto semelhante aqui no estado de São Paulo, e começamos a trabalhar ele. Mas antes de chegar nesse ponto, só para explicar um pouco o papel do Legislativo, eu entendo que nesse momento é a hora de nós termos coragem de pautarmos temas importantes para a própria reforma do Estado, administrativa, sobretudo. Espero que saia no federal. Saindo no federal, traz efeitos para cá também, dependendo de como ela foi colocada. Não saindo lá, temos que fazer urgentemente uma reforma administrativa também aqui no estado de São Paulo. E aí, cabe ao nosso legislativo não se acovardar diante desses temas, que nós tivemos aqui um projeto, e aí, falando um pouco do contexto estadual, professor Maurício, nós tivemos um projeto que era o PL 529, que acabou sendo aprovado, nós resistimos bastante, que era um projeto que foi vendido a toda a mídia como uma reforma administrativa. Foi um projeto depois que começou a ser chamado de pacote de ajuste fiscal, ganhou a mídia, o tema, como se fosse uma medida responsável do governador diante da situação. Ele previa, para o ano que vem, uma queda de arrecadação de cerca de 10 bilhões e 400 milhões de reais, e para isso ele sugeriu um pacote que incluía ali diversas medidas, inclusive medidas bastante positivas, que nós simpatizamos de início, como a extinção de 10 entre autarquias, empresas públicas, instituições do Estado, muito importantes. Falava ali sobre venda de ativos do Estado, de terrenos, de áreas que o Estado tinha. Falava sobre concessões de parques, falava sobre privatização de aeroportos, falava sobre uma série de outras medidas também, algumas até outras polêmicas, que ele queria poder acessar o superávit das universidades, que acabava gerando um estímulo muito ruim, porque uma vez que ele pegasse o superávit no ano que vem, obviamente nenhuma faculdade as universidades estaduais não deixariam superávit para o governo poder pegar e gastar onde ele bem entendesse, que gerou muita polêmica e debate na mídia, e entre outras medidas aí que acabaram, a própria extinção de quando você extingue empresas, autarquias, o debate que acaba tomando é justamente das corporações que envolvem todos esses órgãos, acabam se envolvendo nessa discussão, a pressão toda vai se dando em torno disso, e você vai escondendo uma outra coisa que existia no projeto, que nós atentamente percebemos ali, e começamos a ventilar e a divulgar para as pessoas, porque como era vendido como uma reforma administrativa, a primeira impressão que a gente teve, legal, tem um pacote de enxugamento aqui, de algumas empresas, autarquias, mas cadê a parte de pessoal? Uma reforma administrativa, a gente imagina, conforme foi até apresentada na esfera federal, vai envolver pessoal, Vamos acabar ali com o que a gente chama de privilégios adquiridos, uma coisa que não existe, privilégios adquiridos, quinquênio, nuênio, uma série de benefícios, progressão automática, uma série de benefícios que hoje, só para você ter uma noção, Jerônimo, professor Maurício, se você não der nenhum reajuste para servidor aqui no estado de São Paulo, se não der nada, a folha naturalmente tem um crescimento orgânico de 5%. A folha de pessoal. Ela cresce organicamente 5%, sem fazer absolutamente nada, deixando quieto. Ou seja, ela vai tomando parte do orçamento e vai espremendo outras áreas essenciais ali. Mas aí, quando nós vimos esse projeto, diante dessa situação, foi, cadê a parte de pessoal? Não veio. Parece que até tinha de início a intenção de trazer uma parte para reformar e mexer com essa estrutura dos serviços públicos, dos servidores. Depois, obviamente, tinha toda a questão de talvez saia no federal, não vamos colocar aqui agora, porque sair no federal não vai precisar ser feito, não vamos precisar ter o desgaste. Nós estamos próximos a eleições municipais, obviamente, você tem muitos deputados que não vão querer mexer com esse assunto nesse momento, então geraria uma resistência muito grande esse pacote aqui colocado, e em meio a esse pacote, em meio a toda essa discussão, essa cortina de fumaça, que envolvendo, inclusive, os debates públicos, os jornais, nas redes de televisão, tinha uma parte tributária ali, que mexia com os impostos estaduais. Então, mexia com o IPVA, mexia com o IPCMD, mexia com o ICMS. E aí, vou me ater aqui à parte do ICMS, que eu acho que é importante de colocar, afinal, o ICMS
o grande imposto de arrecadação do Estado, né, que gera receitas para o Estado. A gente tem uma arrecadação enorme de ICMS, 66% da arrecadação é com ICMS. Você tinha um artigo ali, eles em momento algum falavam, né, o projeto dizia, nós não vamos aumentar impostos, nós somos um governo liberal, nós não aumentamos impostos e não vamos fazer isso aqui. Obviamente não está ali explícito, como teve, né, Jerônimo? Eu acho que lá no Rio Grande do Sul, pelo que eu vi do projeto proposto pelo governador Eduardo Leite, que até os meus colegas do Partido Novo batalharam arduamente contra, ele deixava claro ali as alíquotas que ele ia aumentar de ICMS. Aqui, ele se utilizou de um outro artifício, né? Ele só falou que ia reduzir benefícios fiscais. Então, você tinha ali, né, no artigo 24 do projeto de lei, que depois se tornou o artigo 22 da lei, você tinha uma parte que permitia a renegociação de todos os benefícios fiscais. Então, ele dizia que queria acabar, mas, ao mesmo tempo, ele pedia uma autorização para renegociar esses benefícios fiscais. Bom, estranho. Depois você tinha, né, essa permissão. Depois, ele pedia lá também uma autorização para cortar, né, os benefícios existentes, né, de acordo com o convênio, né, do CONFAS, etc. E aí, no parágrafo 1º, você tinha ali a criação de uma figura, né, jurídica, ali, onde ele dizia que equipara-se a benefício fiscal qualquer alíquota de ICMS no Estado de São Paulo abaixo de 18%. E a gente sabe que o próprio regulamento do ICMS institui alíquotas diferenciadas, né? Você tem lá de 12%, você tem lá de alíquotas de 7%, de 12%, você tem alíquotas de 25%, você tem alíquotas de 30%, e ele colocava ali como se fosse a alíquota de 18% é uma alíquota modal, e o que estivesse abaixo, ele pedia uma autorização, de acordo com a lei, para poder mexer e majorar essas alíquotas ao bel prazer dele e de forma discricionária, conforme ele bem decidiu. Ou seja, existia ali um cheque em branco enorme para aumento de alíquota de ICMS aqui no Estado de São Paulo. E a gente sabe que o ICMS é um imposto que incide sobre o consumo, ou seja, vai afetar todas as pessoas. E quando a gente começou a ver o projeto com detalhes, a gente percebeu que a parte de enxugamento que ele propôs da estrutura administrativa, diante desse déficit de 10 bilhões e 400 milhões de reais, a previsão de economia com ela era de só 580 milhões de reais. Ou seja, foi um enxugamento da máquina tímido. Cadê a parte de pessoal que mexe com folha de pagamento? Que hoje no Estado de São Paulo, a folha de pagamento já equivale aí a mais de 46% de todo o orçamento. Essa parte que traria uma economia substancial. Não se teve a coragem de colocar isso em pauta e, obviamente, ficou muito claro ali que ele ia resolver o problema de déficit dele como? Aumentando a alíquota de ICMS. E como ele tinha colocado, falou, não, vou reduzir benefício fiscal, ele equiparou qualquer alíquota abaixo de 8% a benefício fiscal, e ele, por decreto, faria isso. Que, no nosso ponto de vista, é completamente inconstitucional. Você quer majorar a alíquota, você quer aumentar a alíquota de imposto, tem que passar pela Casa Legislativa. Somos nós que decidimos isso. Né? E várias alíquotas ali que, através de um processo legislativo, tinham sido reduzidas também, devidamente discutidas com os representantes do povo, e isso envolveria diversos produtos essenciais, como, por exemplo, medicamentos genéricos, que é a alíquota de 12%, ovos, 7%, materiais, né, construção civil, né, quem sonha com a casa própria vai ter ali boa parte dos materiais envolvidos, tijolo, cerâmica, etc., que também é 12%, e ele não demorou muito, né? Nós lutamos arduamente, nós expusemos isso aqui, eu acho que é papel do Legislativo, e aí completando na sua pergunta, professor Maurício, primeiro, a gente tem um trabalho de contenção, né? O Legislativo ele acaba sendo muito passivo em termos de projetos do Executivo. O Executivo, infelizmente, Jerônimo, imagino que no Congresso seja da mesma forma, ele acaba muitas vezes pautando a casa. Aqui, principalmente, a Assembleia, durante muitos anos, foi um puxadinho do governo do Estado. Eles têm uma base aliada muito grande, toda semana vem projetos do governo que são tratados com urgência, prioridade, de forma atropelada, eles vão sendo discutidos até serem votados. E até então não existiu uma resistência aqui. O importante o papel legislativo nesse momento de crise que a gente precisa recuperar é tirar o peso do Estado de cima das pessoas, uma forma evitando que a conta seja jogada por aquele que foi o mais prejudicado durante a pandemia. A população de São Paulo, quem perdeu emprego, quem perdeu renda, né? Esses foram os mais prejudicados. Não é justo que eles paguem a conta de um déficit de uma máquina pública que não teve redução nenhuma nos seus salários, não teve redução nenhuma
dos seus benefícios durante essa pandemia. Não é justo passar para as pessoas que sofreram com isso arcar com essa conta. E ele nem esperou. Nós lutamos aqui arduamente, conseguimos segurar durante 2, 3 semanas essa discussão, algo inédito, histórico aqui na Assembleia. Até foi curioso, o professor Maurício e Jerônimo, que gerou uma aliança, e aí são surpresas do Legislativo, contra o projeto. Eu brincava que o projeto era um famoso X-tudo, tinham todos os ingredientes lá, e um X-tudo é aquela coisa, às vezes você gosta da carne, gosta do pão, gosta do queijo, mas colocaram picles. Aí você fala, não, tira o picles. Se não tirar o picles, eu não vou comer esse sanduíche. E não dá para tirar o picles. Então, tinha um ingrediente que irritava diversas bancadas. O governador conseguiu aqui fazer uma aliança muito improvável, porque contra o projeto você tinha PT, PSOL, os deputados do PSL da ala bolsonarista, também contra, nós do Novo, e outros deputados mais ligados aí aos servidores públicos. Então, a gente criou ali, pelo menos, uma resistência no sentido de conseguir obstruir por um bom tempo. Eles não conseguiam quórum para poder votar esse projeto. Gerou um impacto muito grande e, no fim, o projeto acabou sendo aprovado. Convenceram uma parlamentar de mudar o posicionamento, porque salvariam 3 instituições. No caso, ela gostaria de salvar 3, acabaram salvando 4 das 10 previstas, ou seja, foi menos enxugamento, tirou o capítulo de TCMD, pelo menos teve essa parte positiva, mas o projeto acabou passando, e aí essa autorização, esse cheque em branco para ele poder aumentar a alíquota de ICMS, que ele não demorou para fazer, professor Maurício, Jerônimo, no primeiro dia, logo em seguida. Ele publicou um decreto, o decreto 65253, onde ele aumentou aí diversas alíquotas, até cito aqui de alimentos, ave, coelho, gado bovino, suíno, caprino, ovino em pré, farinha de trigo, enfim, aumentou de 12 para 13,30 inicialmente. Na construção civil, ele aumentou também de 12% a alíquota para 13,30. Pedra, areia, ferros, aço, filmag, enfim, e alguns produtos farmacêuticos, seringa, solução de glicose, solução de cloreto de sódio, até e outros produtos também com preservativos, aumentou de 7 para 9,4, 40%, e também ovo integral. Ou seja, esse é só o início. Existe uma autorização, existe um cheque em branco aí. Ele alega desde o começo que ele só vai, dessas alíquotas abaixo, ele só vai aumentar até 20% e pelo período de 24 meses no máximo. Agora, o que ele tem ali não está no projeto de lei, não está escrito. É um cheque em branco para ele fazer isso. E, com uma canetada dessas, ele resolve na hora o problema. É isso que nós temos que ter cuidado. Muitos estados, o poder público tem enxergado como saída para essa crise aumento de tributação, aumento de impostos, porque é mais fácil do que você fazer as reformas necessárias para enxugar o tamanho da máquina, porque envolve que grandes lobbies, grandes corporações, grandes grupos que a gente sabe que acabam influenciando diversos políticos, parlamentares, é mais difícil comprar essas brigas. E o Legislativo não pode se acovardar nesse sentido e jogar a conta para a população, como sempre acontece, porque uma vez que você dá uma autorização para aumentar alíquotas, você nunca mais reduz. A verdade é essa, eu nunca vi o Estado reduzir aqui no Brasil. Ele só aumenta, aumenta e aumenta e vai ficando mais fácil. Então, nós temos que resistir firmemente. E aí, o segundo ponto, Maurício, até para concluir também a minha parte, a minha fala, nós apresentamos aqui, Jerônimo, logo em seguida, criamos, a ideia era trazer a Lei de Liberdade Econômica para ser implantada em âmbito estadual. São várias medidas ali que envolvem a administração federal, achamos por bem trazer aqui para o âmbito estadual, até porque são medidas que envolvem a administração estadual, aqui precisavam ser implantadas. Nós fizemos o Código de Defesa do Empreendedor, a ideia era trazer, ser um espelho da Lei de Liberdade Econômica e trazer alguns conceitos a mais que nós criamos aqui também. Por isso que ficou esse nome, Código de Defesa do Empreendedor. E aí é interessante, o sentido do nome é justamente... é até curioso a gente precisar de uma legislação como essa no país. Um país que deveria ter liberdade. A gente precisa criar uma lei para proteger o empreendedor dessa sanha do Estado, de colocar sempre peso, burocracia e dificultando o exercício da atividade econômica e também para evitar e proteger, trazer segurança jurídica para proteger o empreendedor de arbitrariedades do Estado. Eu vou citar alguns exemplos que a gente tinha no Código de Defesa do Empreendedor. Um deles era o princípio da fiscalização orientativa,
que era desde que não houvesse no empreendimento um flagrante delito, ali, uma coisa assim escabrosa, um crime, etc., você teria o direito de ter a primeira fiscalização orientativa e não punitiva. Justamente porque a gente sabe que hoje, infelizmente, vai lá o agente público, acaba achando pelo em ovo, implicando com diversas coisas e colocando multas que inviabilizam um negócio. A gente ouve casos aí escabrosos. Então, você tinha isso, você tinha um instrumento, um recurso que nós tínhamos criado, muito interessante, que é o incidente administrativo de documentação desnecessária. É um recurso onde o empreendedor, por exemplo, quando um agente público exigisse dele uma documentação que não tem nada a ver com o negócio dele, e esse fim de semana eu estive em Santos, aí fazendo campanha também, Jerônimo, lá em Santos, participando aí, aproveito os fins de semana para isso, e aí eu ouvi um exemplo ali de uma pessoa que é candidata ali, que está sendo, teoricamente, perseguida aí um pouco pelo poder público local, que é, enfim, suspeita-se, e ele tinha uma loja de presentes e se exigiu dele um laudo de poluição atmosférica, que ele tinha que apresentar. Ele gastou uma nota para fazer esse laudo, porque foi uma exigência do poder público local. A nossa ideia era em criar o incidente administrativo de documentação desnecessária, que é um recurso que o empreendedor afetado pudesse entrar e o Estado teria obrigação de até 5 dias responder. Suspendia essa exigência, e em 5 dias uma esfera administrativa superior teria que responder o porquê desse documento e a real necessidade dele. Então, são instrumentos justamente para defender o empreendedor infelizmente, dessas ações que o Estado comete, ou seja, trazer mais segurança jurídica no seu empreendimento. Tem uma outra questão que nós colocamos também, que é a cláusula da não surpresa. Qualquer mudança de lei ou ato normativo que gerar uma nova obrigação para o empreendedor, a gente estabelecia um período de transição para a aplicação dessa regra. Análise de impacto regulatório. Então, toda norma que for instituída ou lei, a gente sabe que no legislativo, o que mais se tem aqui são leis criadas que mais prejudicam do que ajudam as pessoas, os empreendedores em geral. Então, toda regra que surgisse nesse sentido, que afetasse a cadeia empreendedora, a cadeia econômica, exigisse um estudo, uma análise de impacto regulatório, justamente para mostrar os benefícios e os prejuízos que essa lei causa. E esse exercício, muitas vezes, faz com que o próprio legislador entenda que o projeto dele vai mais prejudicar do que ajudar, e ele mudar o projeto, ou simplesmente retirar o projeto. Essa era uma exigência que nós tínhamos, e também envolvia questões de digitalização do documento, como tem na Lei de Liberdade Econômica. A gente trazia todos esses conceitos. Infelizmente, coincidiu o professor Maurício e Jerônimo desse projeto ter sido aprovado um pouco antes de ter vindo para cá essa reforma administrativa que, no fim, escondia um cheque em branco para aumento de impostos, que eu apelidei carinhosamente de cavalo de Dória, que referência ao governador aqui, o presidente de grego que ele estava colocando aqui para a população de São Paulo. E aí, infelizmente, coincidiu da gente ter aprovado, e o período de sanção dele, ou de veto pelo governador, ele tem 15 dias úteis para isso, foi justamente durante o trâmite desse projeto de lei do PL 529. Então, o que aconteceu? Nós lutamos arduamente, nós pautamos e colocamos de forma bem clara que era um projeto, sim, que escondia ali uma permissão para aumento de impostos, e era o que ia acontecer, até pela nossa análise da situação fiscal do Estado, que seria muito mais fácil para ele, numa canetada, resolver o problema dele para o ano que vem, do déficit que ia ter as contas que iria ter na previsão dele as contas públicas. Nós colocamos, pontuamos isso, conseguimos fazer com que esse debate fosse surgindo dentro da sociedade, de tanto que nós divulgamos. Depois, mais para frente, a imprensa, a mídia em geral, começou também a colocar que existia essa possibilidade no projeto, e enfim, ficou-se aí, e todo mundo entendeu que existia nesse projeto essa autorização para aumento de impostos. E aí, obviamente, quando o projeto foi para sanção ou veto, ele acabou sendo vetado integralmente pelo governador. Então, nosso Código de Defesa do Empreendedor ele foi vetado integralmente pelo governador. E ele fez algumas alegações. Obviamente, você tem lá as razões do veto, sempre vai se pautar ou em constitucionalidade ou em contraria interesse público. E aí, dos 108 dispositivos que nós tínhamos, entre artigos, incisos, parágrafos, ele teria vetado 19 por inconstitucionalidade,
inclusive a gente questiona alguns, porque, inclusive, ele sancionou projetos de aliados que tinham questões parecidas, né? Então a gente questiona, né? A gente tem um documento aqui que a gente tenta colocar todas essas questões, e o restante do projeto, ele alegou que o governo já desenvolvia essas atividades. Eu lhe pergunto que atividades, né? Já que o que nós tínhamos lá eram regras de proteção ao empreendedor, né? De atitudes arbitrárias por parte do poder público. Então, eu questiono, né, onde que ele desenvolve essas atividades. Não adianta ele citar ações que ele faz no Sebrae, na Juspesp, para facilitar a vida do empreendedor, não tem nada a ver com boa parte do que está disposto nesse código. E ele dizia que o PL era um replicador da legislação federal, ou seja, seria inútil aqui porque ele replicava a legislação que já existia, que é a legislação que o Jerônimo foi o grande relator dela. E que, na verdade, a gente questiona, porque ela prevê muitas questões que envolvem a administração pública federal. Nós tínhamos que colocar aqui para o Estado, como a gente tem que colocar também para os municípios, como o Jerônimo destacou muito bem aqui, é o compromisso dos municípios com essa pauta. Então, ficou essa questão, vamos tentar derrubar o veto. Infelizmente, não é algo muito usual aqui. Eu estou aqui desde o início do meu mandato, em março de 2019, eu não vi uma discussão de derrubada de veto, né? Não participei. Não vi nenhum desses projetos sendo vetados, sendo discutido o veto dele aqui na casa, esses que foram vetados por deputados. É muito usual projetos do Legislativo Estadual serem vetados também. Eu nunca vi essa discussão de veto, obviamente, para pautar o nosso. Geraria-se em diversos outros deputados, poxa, por que estão fazendo o dele e não o nosso? E aí travaria toda a causa. Então, a casa, obviamente, nós vamos tentar derrubar esse veto, vamos nos mobilizar para isso, mas eu sei das dificuldades. Infelizmente, se perdeu uma grande oportunidade diante da crise que nós estamos vivendo, para poder sair da crise, de criar um ambiente de negócio favorável para que as pessoas comecem a empreender. E aí também no nosso projeto, Jerônimo, a gente colocava o que tem na Lei de Liberdade Econômica aprovada no Congresso Nacional, que era a possibilidade de negócios de baixo risco não precisarem de licença para funcionar. Nós tínhamos lá, isso ia ajudar bastante, porque a gente sabe que a grande maioria dos empreendimentos são de baixo risco. Então, seria algo extremamente importante, ainda mais nesse período, onde as pessoas, se não vão empreender por oportunidade, obviamente, vão empreender muito por necessidade. A gente poderia criar um ambiente muito favorável ao empreendimento no estado de São Paulo, e nós perdemos essa oportunidade. Então, enfim, trazendo aqui um pouco do panorama do que está acontecendo no Legislativo Estadual. É um panorama que deve se repetir em outros legislativos estaduais, porque até pela questão da imprensa se dá muito mais atenção à Câmara Federal e às câmaras municipais, e muitas vezes as assembleias estaduais elas passam a não serem tão vigiadas, digamos assim, né? E a gente escuta muito isso, né? Quando eu estudo isso, a gente vê bastante assim, né? Que o poder de agenda que o governador tem é até maior do que o do presidente da República tem, né, comparativamente. Eu queria fazer uma última pergunta aqui, para não atrasar tanto o nosso deputado Jerônimo, que veio aqui no chat. Eu achei uma pergunta bem interessante, que assim, olha, está escrito assim, é do Luigi Leon Nunes. Ele fala: deputados, eu sei que há uma enorme resistência nesse tema, por conta do lobby dos servidores. Mas, ignorando isso, os congressistas entendem que é necessário acabar com a questão da estabilidade do funcionalismo? Eu apenas ouvindo o Melão aqui dizer que não é diferente, não. Lá na Câmara, quando eu cheguei, veto também não era analisado, não era apreciado. Agora nós mudamos o regimento e amanhã, inclusive, tem sessão do Congresso. Vamos decidir o veto da desoneração, né? Mas é duro. O que você está relatando aí nas assembleias é muito pior. E a influência em cima dos parlamentares é enorme, porque a demanda de muitos é aquela coisinha de ser recebido por um secretário, de ter um carguinho no governo. Infelizmente, é isso aí. O debate é mais limitado, realmente, viu, Melão? Isso eu vi, né? Eu vivi na Assembleia aqui do Rio Grande do Sul e não era nada diferente. Mas quando você relata aí de tudo isso, o brabo é que São Paulo perdeu tempo, né? E nós, no Rio Grande do Sul, aqui temos que nem vamos levar em conta esse absurdo do aumento de impostos. Eu deixei de ser secretário da Agricultura, porque para ser eu teria que, antes de ir para o governo, votar aumento de impostos. Eu derrubei o pacote de aumento de impostos e não fui secretário da Agricultura aqui do Estado para não aumentar impostos. Então, a gente conhece bem
esse jogo aí, eu fico assustado, porque Santa Catarina e São Paulo fazem aumento por decreto. Agora trocaram o governador lá, vamos ver se a governadora não queira fazer exatamente isso, porque gera custos. E o Rio Grande do Sul é um dos 6 piores ambientes de negócio, a Mackenzie apontou, e nem vamos levar em conta a carga tributária pesada que nós temos aqui, né? Imagina nós poder ter por aumento por decreto, era um absurdo. Mas eu já tinha separado aqui, professor Maurício, mandar um abraço ao Cláudio Quirino Fiel também, que está nos acompanhando, e aqui eu tinha separado essa pergunta. Eu não tenho dúvida que no início do trabalho eu tinha 2 medos, um do judiciário, né? Porque a lei de liberdade econômica também mexe na questão dos contratos, onde o judiciário tem poderes acima do que é o interesse do contrato em si, né? É incrível isso. Eu tinha esse medo e o medo dos servidores. Confesso que o judiciário não teve essa reação, até depois me provaram que quanto menor a demanda nesse sentido, melhor a qualidade do trabalho deles. Então, eu me surpreendi positivamente. Eles discutiram apenas a origem do projeto, se era medida provisória ou se deveria ter sido por projeto de lei, né? Por isso que, ao final, eu também fui tirando vários hambúrgueres, vários picles, tudo lá dentro do que eu levei a 84 artigos o meu relatório. Depois tive que trazer para onde encontrei um ambiente de apoio, porque melhor do que não ter nada é ter o avanço, né? No entanto, o serviço público ele é o grande fator de reação, principalmente dos municípios, porque a área fazendária orienta os prefeitos que tirar esse peso que nós queremos tirar vai abrir mão de alguns valores de taxas, e vai cair a arrecadação, o que é uma burrice, porque, na verdade, você vai ter uma diminuição do valor da taxa, que subentende uma contraprestação de serviço, portanto, tem um custo, e que você vai estimular a ampliação de negócios, e logo ali na frente esse recurso volta, né, para dentro do caixa público, até com mais força, né? Mas eu tenho encontrado isso com muita clareza, principalmente quando você tem aí na questão de fiscais e tudo isso, mas isso já melhorou, Maurício. Por isso que o papel do Melão, de quem defende essa bandeira, é tentar mostrar que vai ser melhor para o todo da sociedade, não individualmente. Mas a pandemia agora é um fato novo, e o fato novo da pandemia vai trazer mais poderes, e eu espero que a gente consiga avançar. Aqui fala, acabar com a questão da estabilidade, né? Eu, mais do que acabar pura e simplesmente com a estabilidade, eu acho que tem que medir a produtividade, né? Porque, às vezes, o cara, vamos determinada função lá, que ele não deve ser vulnerável, ele não pode, daqui a pouco, ser tirado por decisão meramente política, né? Então, mas se ele é medido, ele pode sair por ser incompetente e pode ser premiado por ser competente. E, com isso, nós vamos acabar com a estabilidade. Eu acho que este é o formato, Melão, do que nós discutir pura e simplesmente estabilidade ou não. Sim, fim da estabilidade, mas principalmente a medição da produtividade. Eu acho que este é o papel, né? Porque senão o cara vai lá e cumpre apenas a tarefa dele, com uma má vontade, mas cumpre, não vai ter condição nenhuma de ser demitido ou não, vai entrar na justiça, vai virar uma guerra. Nós temos que medir a qualidade do serviço público. Eu acho que esse é o principal, né? E, obviamente, consequentemente, ter a liberdade de poder mexer, né? Sem nenhuma influência política eleitoreira, mas com uma influência da produtividade do cidadão, e vou votar favoravelmente isso com toda a certeza. Então, eu quero agradecer aqui, Maurício, eu realmente agora me dirijo a Antônio Prado, depois ainda volto a Flores da Cunha, tem mais uma live, deputado Melão, ainda hoje, estou aqui na Serra hoje, depois vou para os campos de cima da Serra, depois volto para o litoral. Como nós não estamos tendo sessão presencial, a gente vai no nosso WhatsApp aqui votando, né? E, ao mesmo tempo, fazendo os roteiros. Eu agradeço imensamente, mandar um abraço para a Aparecida aqui, que está também nos cumprimentando, né? Eu já falei do Cláudio, enfim, a todos que nos acompanham. E, obviamente, assim que passar, professor Maurício, eu provoquei o professor Vladimir, o Alain, nós precisamos fazer, Melão, um grupo de estudos dentro do Centro Mackenzie, de líderes que tenham compromisso com a liberdade econômica. Nós vamos levar esse conhecimento da Mackenzie para dentro dos parlamentos. E aí nós vamos ter eu sugeri que fizéssemos uma espécie de pós-graduação, né, para que a gente tenha esse trabalho focado no exercício do legislativo, né, para a gente não ter aquilo que é o dado da própria Mackenzie, que as nossas leis que nós apresentamos,
68% delas são contra o ambiente de negócio. Nós temos que avançar nesse sentido e eu estou junto aí para o que deve é. E muito obrigado mais uma vez pelo convite de fazer parte desse momento tão importante. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado. Só uma última coisa que eu falei em sala de aula esses dias, que um grande desafio é aprovar as reformas, tal. E eu falei que eu me lembrava, né, da reforma tributária que foi relatada por um colega do Rio Grande do Sul, Germano Rigoto. Eu me lembro disso aqui do lado. Em 1999, e ele achava que se votaria essa reforma até 2000, até o ano 2000. Então, já se passaram 20 anos, né? E a gente teve uma outra coisa aí, mas não teve uma reforma tributária. Então, o trabalho de vocês é um trabalho bem complicado. O Rigoto, que é aqui de Caxias, eu estou a 30 quilômetros da cidade dele. Isso. E que É depois, quando foi governador, aumentou impostos. Veja só. Né? Então, coisa complicada mesmo. O Estado, ele quer dinheiro, não tem jeito. Tá bom, pessoal? Tá certo. Um abração para vocês. Um abraço, Melão. Valeu, Jerônimo. Prazer, viu? Prazer em revê-lo aí. Prazer é todo meu. Obrigado, deputado Jerônimo. Parabéns. Mais uma vez. Professor Vladimir, que você quer falar? Bom, eu queria agradecer a presença do deputado Jerônimo, que teve que sair, deputado Melão, que eu dizer que é um parceiro aqui do nosso centro, o professor Maurício, que lidera o nosso observatório do Legislativo e, portanto, está mediando a sessão com o Legislativo, e essa discussão faz parte. E dizer que, assim, fico muito honrado de poder ter esse painel de altíssimo nível, que a gente discutiu as questões relevantes, não só para o centro, mas para a sociedade. Agradeço a moderação, professor Maurício, e a interação do público aqui com perguntas. E convidá-los, daqui a alguns minutos, a gente vai começar a fazer um painel muito interessante com o professor Sanfor Ikeda, que vai falar de um tema absolutamente fundamental, que são as consequências indesejadas das políticas de combate ao Covid, com um tema muito interessante chamado Distanciando os Socialmente Distantes. Então, esse aqui é um tema, eu acho que vale muito a pena para a gente parar para pensar, porque se a gente unificar essa discussão do desafio que cabe ao Legislativo, o Executivo crescendo em função da pandemia, né, que é uma consequência indesejada, o Estado crescendo em termos de tributo, de despesa, a gente tem um desafio muito grande para 2021. Então, a gente também coloca o Centro de Mackenzie Liberdade Econômica à disposição, assim que voltar também a nossa atividade regular, presencial, mas se não der dessa forma, online, a gente criar essa academia, né? Essa academia para discutir economia e política no Legislativo e, né, contar aí com sempre o seu apoio, deputado, e da nossa forma podemos ajudar aí, né, a levar as questões de liberdade econômica para o Legislativo. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, professor Vladimir, professor Maurício, foi um prazer. Contem comigo nessa iniciativa, eu acho extremamente importante a gente trazer luz para o Legislativo, ele faz muito parte dessa discussão. E, infelizmente, é uma casa onde, a todo momento, a liberdade econômica vem sendo atentada, uma tentativa à liberdade econômica, cada vez se cria leis como as que a gente citou, né? Leis burocráticas, leis que mais atrapalham do que ajudam a vida das pessoas. Queria mandar um abraço também para o Cláudio, que mandou mensagem aqui, o Cláudio Quirínio, o Eric Rezende, a Bruna Porcati também, e todos que participaram, Aparecida, obrigado. Estou à disposição sempre. Muito obrigado. Eu queria agradecer ao professor Maurício também pela mediação e encerrar essa nossa sessão, né, e convidá-los para aqui alguns minutos entrar no canal, né? Então, é o outro canal, que é o canal da palestra do professor Ikeda. Boa noite a todos. Obrigado novamente. Um abraço.